Fala pessoal, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde quem está com a gente aqui. Muito feliz, muito bom, muito bom, muito bom. Nosso bate-papo aqui, pessoal, vai ser sobre BI, hein? A gente vai falar sobre a questão do BI, temos cases aqui de implementação de BI. A gente vai explorar bem essa parte do que é, mas principalmente implementação, resultado e como que está mexendo no negócio, beleza? Acho que essa é a central. A pequena introdução que eu vou fazer é o seguinte: BI, ou eu posso até colocar uma outra palavra, Data Analytics, é uma das grandes forças que estão movendo nos últimos 2 anos e vai continuar fortíssimo para o ano que vem. O que eu quero dizer? Dentro das top 10 aqui que eu coloquei de procurement de tecnologia, Data Analytics é um dos focos de procurement para 2025. Então vai aumentar o número de uso de BI, por isso que estamos nesse painel aqui. Façam isso, trabalhem, porque isso vai ser mandatório para a área de procurement daqui para frente, beleza? Então, muito bem, Pedro, vamos começar por lá, pode se apresentar, dar boa tarde para a nossa plateia aí, para a nossa audiência. Boa tarde, pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Meu nome é Pedro, trabalho na Paradigma, sou responsável pelo desenvolvimento de mercado aqui na parte parte sul do mercado, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, esporadicamente aqui em São Paulo também, caso... Boa, Lucas. Legal, gente, mais uma vez aí, obrigado. Quem esteve comigo aí já teve a oportunidade de me conhecer, sou Lucas Pipa, gerente de compras de indiretos da Lavoro Agro e estou aí tendo o privilégio de dividir o espaço com esses feras aqui. E Wagner? Bom, boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Meu nome é Wagner Barreto, sou gerente de logística e suprimentos do Sejan, uma empresa do terceiro setor na área da saúde. Muito bom. Primeira pergunta para Lucas e Wagner. Vocês já implementaram, conta um pouquinho de que estágio vocês estão em termos de implementação de BI lá na Sejan. Bom, implementamos a ferramenta esse ano. Na verdade, agora no segundo semestre a gente iniciou o trabalho e a gente enfrentou alguns desafios aí, mas agora já está numa fase um pouquinho mais apurada aí do processo. Beleza. Quanto tempo mais ou menos foi de implementação até chegar onde você está hoje? A implementação do primeiro módulo de compras vai fazer 1 ano agora, em dezembro. E a gente já conseguiu entrar com o módulo de compras, deu go live agora no módulo de homologação de fornecedores e no segundo semestre a gente entrou com o módulo também de BI. Então, nesse momento que a gente começou de fato a ter dados ali para trabalhar a massa crítica mesmo, para trabalhar mais fortemente na ferramenta. Fechou. Lucas, vocês, quando vocês implementaram lá? A gente ensaiou os primeiros passos já no final do ano passado, né, seguindo uma tendência do mercado. A gente, dentro de compras, né, gerindo 2 áreas, a gente tem uma estrutura de BI seguindo numa área e temos a estrutura que a gente conta aqui com Paradigma, iniciada recentemente, e estamos já colhendo os frutos dessa implementação aqui dos últimos 4 meses. A gente já está colhendo na prática os resultados dessas integrações que o BI demanda para nos trazer os resultados que precisamos. Perfeito. Pessoal, para ser bem didático, eu gosto de ser bem didático algumas vezes, o simples do simples. A gente está falando de BI, né, Business Intelligence, mas na prática a gente está falando assim, não é só isso, pelo amor de Deus, mas, cara, dashboard, né? Primeira versão, só para vocês tangibilizarem, nós estamos falando de ter dashboard em que as pessoas da área de compras olhem as coisas lá e façam filtros de um monte de coisa, né? Só para tangibilizar o máximo possível. Então a gente está falando de dashboard. Interessante a gente pensar que tem plataformas que têm uma coisa nativa e tem plataformas que acabam fazendo integração. Pedro, acho legal a gente começar também por isso, de falar, na Paradigma vocês adotaram a prática de fazer uma integração com o Power BI, que é um BI da Microsoft, onde os clientes de vocês podem pegar dashboards, né, vamos chamar assim, que estão prontos, ou eles mesmos montarem em cima de uma ferramenta que a grande maioria do mercado hoje já usa. Essa foi a lógica de vocês, né? Muitas vezes a gente acaba vendo... Está funcionando aqui? Tá tudo certinho. Tá. Muitas vezes a gente acaba vendo que a gente quer chegar no resultado e tenta fazer algo extraordinário, né? Vou entregar o melhor dashboard aqui para minha equipe, mas muitas vezes o que é simples funciona muito bem, te entrega uma tecnologia que tu necessita por um custo acessível, que é o BI, que o mercado inteiro conhece, ele te dá uma capilaridade de uso daquela ferramenta muito grande. Vou dar um exemplo, né? Às vezes a gente vê ferramentas extremamente complexas de compra que só um sênior sabe usar e o júnior fica de fora. Isso, quando a gente está falando de dados, é muito complicado porque tem o relatório pessoal dele que está ali. Quando eu digo pessoal, é o saving que ele trouxe para a empresa, o contrato que ele fechou, a movimentação que foi realizada dentro de um portal. Então, além da gente ter uma ferramenta que é de fácil uso, que ela tem uma fácil maleabilidade para o cliente, e não só da usabilidade no dia a dia, ela também é uma ferramenta que ela traga oportunidade para as pessoas se verem dentro do processo e chegarem até o final.
E o que a gente via é que o BI trouxe essas duas coisas, a capilaridade e a facilidade. Perfeito. Então, acho que a primeira estratégia da Paradigma, aqui falando, né, de prestação de serviço, foi adotar o Power BI, que é o da Microsoft, como estratégia de integração aqui dentro para poder popularizar e aproveitar as features que tem lá. Lucas, nessa implantação, qual você acha que foi a parte mais difícil de fazer, de largada? Se você tinha que colocar um top 3 para você, qual foram os top 3 desafios? Eu vou começar com o top 1, porque assim, o que a gente demanda bastante é da qualidade dos dados, né? A gente tem um BI muito bem implantado, com todas as imagens, né? Com todos os dashboards muito bem posicionados, mas e a qualidade dos dados, né? Então a gente tem que garantir que aqueles números não sejam de enfeite, né? Porque entrar num BI e ver aqueles gráficos e números expostos é tudo muito bonito, né? Mas quem está na operação tem que colocar o olho e fazer uma análise crítica daquilo, né? Para que, puxa, será que esse dado de fato corresponde à minha operação? Então a gente tem que ter uma base de pessoas seniors, né, nesse projeto para ter esse olhar de sim, essa informação está correta, não vamos dar um passo para trás para corrigir a origem dela, né? E era muito fácil as pessoas, quando nós tínhamos erros, e obviamente a gente começa com erro, colocar o defeito no BI. Esse BI não é bom, esse BI não presta, ele não está legal. Mas a gente tem uma origem de toda essa informação. Perfeito. Que o BI, ele recebe aquilo que, ele expõe aquilo que ele recebe, simples assim. Então, acho que a principal dificuldade foi essa. A segunda dificuldade... Então, eu gostei da tua ideia, vamos parar na primeira, porque a gente fala só de dados um pouco. Claro. Beleza? E o Wagner vai ter a mesma coisa, mas daqui a pouco eu passo para você. Vamos falar o top desafio de dados. Eu vou dar alguns exemplos. O problema para você estava no saneamento do cadastro, um exemplo. O problema para você estava em um monte de número paralelo, cálculo de indicador diferente, planilha de Excel. Tangibiliza o desafio de dado que você teve na prática. Onde estava o buraco aí? Legal. E acho que a principal lacuna era trazer o dado de, por exemplo, o número de... Eu acabei de apresentar aqui, o número de contratos. E quando eu olhava para a ferramenta e via um número muito inferior àquilo que a gente colocou, eu falava, poxa, não está legal, né? A ferramenta mostra saving. Eu olhava um saving, ora, muito abaixo daquilo que a gente sabia que já tinha levado para os aprovadores, e ora, savings estratosféricos. Eu falava, caramba. Né? E até na prática, o BI não batia com o que você tinha, por exemplo, no paralelo. Exato, exatamente. Okay. Então, a ideia foi, a grande dificuldade foi a gente deixar isso muito fino para ser... a partir daquele marco, ser confiável e a gente disponibilizar isso ou, né, dar a informação para os gestores, ter acesso a qualquer momento para eles confiarem na informação. Vamos passar para o Vai. Você também teve o mesmo problema de dados, né? Exatamente o mesmo. O Lucas comentando, lembrei até do nosso caso lá. A gente colocou, quando teve o Go Live, a primeira visualização, tomei um susto lá, porque de fato eu trouxe um dado que era totalmente... distorcido da nossa realidade. Uma das nossas unidades de saúde fazia a solicitação de compras com uma unidade de medida diferente, então dava valores ali que estava totalmente fora da nossa realidade. Então, teve esse ajuste fino. O legal do BI é assim, esse gargalo foi percebido logo no início e o BI já ajudou a gente a corrigir também isso daí. Tá, vamos pegar aqui, daqui a pouco eu passo você, Pedro. Qual foi a solução? Não precisa ter uma só, mas quais foram o que você teve que mudar para ficar confiável o BI e bater? Bom, na verdade, teve algumas ações. Uma na questão de fixar a unidade de medida também no sistema, no nosso ERP, e colocar ele como padrão pela menor unidade de medida possível dentro de cada produto. Próprio ERP, nem na plataforma da Paradigma, no ERP mesmo. No ERP mesmo. Perfeito. Porque, de fato, tinha a unidade de saúde que pedia por caixa, outra pedia por peça, então tinha essa dificuldade de equalizar esses dados dentro do BI. E quando a gente começou a perceber e começou a trabalhar isso daí, um fato foi esse, começar a bloquear a unidade de medida. Outra, fazer a aproximação com os requisitantes, então explicar para eles também, fazer meet para trazer essa conscientização da importância dos dados ali estarem bem apurados. Esses foram os dois principais. Para você, Lucas, o que foi? De solução para arrumar isso aí? A solução para arrumar
foi a gente, acho que pegando bastante o gatilho, né, do RP. Né, como eu trouxe agora, criticar a ferramenta é a parte mais fácil que a gente tem, mas entender da onde que ela não está buscando esses dados, garantir que a nossa estrutura, né, de pessoas e tecnologia que garantam essas integrações do RP, no nosso caso o SAP, com o Paradigma, foi a parte mais desafiadora. Né? Então a gente teve que bater bastante e eu trazia muito o Pedro, e o Pedro falou assim, Lucas, puxa, mas aqui está redondo. Eu falei, pô, já sei, é aqui dentro. Né? E a gente com o vício de, Pedro. Né? Como assim? Dele, cara, aqui está certo. E aí eu voltar, pô, realmente, eu tenho que arrumar dentro de casa para o Paradigma ser um espelho. Né, para o BI ser um espelho das informações que a gente transaciona. Perfeito. Pedro, diga que você comentar. E esse processo de ter dado fidedigno dentro do BI, do dashboard, seja qualquer ferramenta que for, é muito importante que isso seja feito constantemente. Tá? Não adianta tu pegar, implantei o BI aqui esse ano, a gente fez o trabalho, esse mês está tudo certo, mês que vem não vamos olhar se o dado está fidedigno. Vai dar problema. Tu trocou um processo dentro do RP, que às vezes foi de SSO, que impactou no centro de custo, que alterou, que não está integrando mais, que está dando problema. Enfim, são problemas técnicos que eles não chegam na camada do BI, só que o BI ele é o maior deduro que tem. Então ele vai te dedurar se está errado, ele vai dedurar se teu processo não foi feito, ele vai dedurar se não conseguiu atingir a meta. Então é muito importante que tenham esses processos estabelecidos e mapeados, e principalmente que quem está elaborando o BI, como por exemplo o Wagner e o Pipa, eles tinham todo o conhecimento da operação. Então, eu conseguia voltar para dentro de casa e falar assim, pessoal, a gente está errando no número, a gente está pegando de algum local aqui que não está legal. A gente vai lá, arruma certinho, daí, Pipa, agora eu tenho certeza que aqui está certo. Wagner, eu tenho certeza que aqui está certo. Valida aqui comigo, daí volta para RP, vê onde é que está. Putz, nossa, na RP e na plataforma está correto. Será que talvez ninguém está trocando saving de referência quando a solicitação de compra de serviço que o campo está liberado em vez de estar bloqueado? Pode ser, só que até tu chegar nesses cenários é muita maturidade de processo. E é importante tomar cuidado, um cuidado que a gente teve, todos tiveram, a forma como esses dados serão conduzidos, porque não pode ter animosidade quando se trata desses dados, porque dado ele não te fala de onde ele trouxe, ele não traz emoção, né? Então esses dados eles têm que passar por esse processo de conferência para depois entender até o que o Pipa trouxe até na apresentação, que ficou sensacional. Antes era praticamente 80% de pedidos na Spot, hoje é praticamente 80% pedidos de contrato. Isso a gente não teria como medir se não fosse BI. Então, assim, é uma ferramenta muito poderosa para transições de quando está fazendo um setor, para medir a eficácia de uma mudança. Isso, daqui a pouco a gente entra no uso. Boa, fechado. Para fechar essa parte aqui, eu vou dar uma dica para vocês, uma vez se vocês concordam comigo. Tem muita gente que sofre um viés cognitivo do nosso cérebro que chama paralisia decisória, né? O que é paralisia decisória? Você fica com tanta coisa que você não toma decisão e não vai para frente. Onde que eu estou encaixando esse conceito aqui? Muita gente deixa de fazer o BI, deixa de fazer o dashboard, porque entra numa premissa cognitiva de falar, cara, pena é como meus dados estão ruins, eu não vou fazer. E veja, a premissa é, os dados não estarão certos, a origem vai estar difícil, vai dar trabalho. Só que você só arruma se você começar a trabalhar. Então, a dica que eu vou dar, número 1 para o dashboard de vocês é, cara, coloca o projeto no ar, vai dar trabalho, porque vai ter um monte de coisa para arrumar, e tudo bem, porque durante o processo de implementação é que você começa a arrumar a origem. As pessoas acham que tem uma ilusão, né, de ficar, puxa, eu vou esperar quando tiver mais ou menos tudo certo, eu faço. Não vai fazer, porque só na hora de montar é que você começa a pegar os paus. Vocês concordam com isso, né? É muito difícil, cara. É melhor implantar e ir arrumando no decorrer do projeto. Fala. É verdade, porque assim, o BI traz por si só uma imagem visual linda. Né? Vou dar um exemplo aqui, quando a primeira vez que eu mostrei o BI de indiretos para o nosso vice-presidente, ele falou, era isso que eu queria. Cara, olha que lindo. Porra, cara, como que a gente faz isso para diretos? Aí eu falei, peraí, calma, os dados ainda não estão corretos. Então, eu podia ter simplesmente falado, você viu que lindo? Sim. E aí? Então, está implementado. É isso, né? Porque os números ali para ele tem que ter uma confiança, né? na tua equipe. E eu poderia simplesmente parado por ali, viu, pessoal, é isso mesmo que vocês têm que fazer. Né? Mas não, de fato, e não só na etapa de projeto, e eu acho que ainda tão importante quanto a manutenção disso, porque as pessoas têm um viés de, assim, uma vez implementado, está tudo bem.
Não, eu acho que a energia que você vai ter que colocar ali dentro, claro, não é a mesma Não é a mesma. da implantação, Mas existe. mas existe. Isso. Você tem que ficar muito atento quanto a isso para você não cair num erro de achar que o BI está lindo e não é muito bem assim. Beleza. Muito bom. Agora, vamos falar, Wagner, que você puxou aí, Pedro, dos grandes blocos, digamos assim, de dados e de análises que estão sendo feitas no BI de vocês. De uma maneira bem didática aqui, pessoal, é um negócio bem simples e didático que eu vou falar. É como se uma área de compras tivesse pré-compra, o momento da compra e pós-compra. É meio ridículo isso, mas é didático. O que eu quero dizer com isso? Pré-compra é onde você, antes de contratar, tem lá um processo de negociação, as RFQs, você tem lá uma homologação, você tem etc, etc. Obrigado. O momento da compra é o momento exato que você está, por exemplo, dentro de um leilão, que você está dentro da negociação, que você está fazendo a solicitação com os clientes e com os fornecedores. E o pós-compra é depois que você já colocou para dentro, já fechou a negociação, você vai tirar a PO e aí vai ter a gestão do contrato dali. Dessa forma didática aqui, o Wagner, você começou pelos 3 de uma vez só, ou você falou, não, primeiro eu vou começar nas informações de negociação ou de gestão de contrato, ou você começou aqui para trás? Onde você começou? Bom, comecei com os dados bem operacionais mesmo, de fato, verificando o número de solicitações de compras, movimentação, questão de SLA, né, lead time de atendimento. Esse foi os principais blocos que eu fui atingindo, assim, primeiros dados que eu fui trabalhando. Como, de fato, a gente entrou na primeira informação, tinha dados distorcidos, eu deixei um pouco de lado a questão do save nesse momento e fui trabalhar essa questão mais operacional mesmo. Bom, ou seja, o que você está falando vou traduzir de outra maneira, você focou bastante no processo da área de compras, pegando com uma sigla bonita aqui, de P2P, né? Procure to Pay, é que você pega o processo inteiro de P2P e você começou pelo mapeamento do processo inteiro. Exatamente. Fechou. Aí, de fato, eu já consegui identificar ali alguns gargalos que tinha na operação e algumas oportunidades também ali que a gente já foi identificando ali para projetos futuros. Perfeito. Então poderia colocar até um quarto pilar, né? Que eu coloquei o pré-compras, compra, pós-compra, tem processo cross P2P como um quarto pilar de você fazer administração. Lucas, você começou por qual dos 4 ou os 4? Qual que foi a sua lógica? Não, poxa, adoraria começar com os 4, né? Com os 4 pilares e até mais pilares ali quando a gente tem dividido ali no BI. Mas eu comecei pela dor e fiz uma estratégia de prioridade, né? Puxa, aqui eu sinto mais dor e eu entrego com maior velocidade. Então, foco nele, contrato. Né? Então você começou lá no pós-compra. Isso, no pós-compra. Né? Por quê? Porque era uma deficiência e uma necessidade ao mesmo tempo de eu garantir a minha eficiência operacional. Né? Como que eu garanti? Colocando o maior número de despesas recorrentes em contrato. Né? Eu tenho o pré-compra. Né? Você consegue começar pelo final? Consigo. Né? Lógico. Exato. E aquilo ia afetar diretamente a minha força operacional de equipe. Minha equipe, eu estava explicando aqui há pouco, com 10 pessoas, estava desesperada. Lucas, não dá, é muita coisa, é muita gente procurando por nós, não está dando. Né? E quando a gente consolidou a ferramenta, né, a gente até teve ali a saída de 2 pessoas para outros canais e ele falou, preciso repor meu time. Não precisa. Falei, uai, não estava doendo? Tá, mas agora o contrato está bem consolidado. E olha o BI. Né? A gente olhou o BI e o resultado do contrato, deu resultado. Começamos por ali e assim vamos olhar as demais variáveis do BI. Perfeito. Pedro, benchmarking, que aquela hora você ia puxar, por onde você vê que os clientes começam mais ou menos em paralelo ou começam um por um? Qual que é o teu Começa pelo número errado que o diretor vai olhar mais. Vou ser honesto, não é pelo processo que às vezes dói mais, é pelo que ele tem que mostrar mais para o board e principalmente que a companhia está vendo. Tá? Mas nesses 4 blocos que eu dei, quais seriam dos 4 que você acha que dói mais? Ele seria principalmente o pré-compra. Tá bom. Tá? Porque ele parte, acredito, de uma parte intuitiva, mas o que eu vejo, a partir do momento que a gente tem uma maturidade ali no pré-compra, a gente começa a discutir muito processo. Hoje a gente tem até com a Lavoro, por exemplo, a gente tem a questão de aditivo contratual, que a gente tem algumas coisas que é colocar para o BI, medir um pouquinho diferente, porque alguns tem, enfim, tem um pouquinho mais complexo o caso. Vamos colocar para lá. A gente começa a trazer processos dentro e ele se torna o core. Mas eu acho que o que traz antes, né? Eu acho que até algo emocional de todo mundo que está mexendo, é tipo, cara, como é que meu saving aqui não está certo? Como é que o meu número de pedidos aqui não está batendo? Eu acho que o pessoal começa muito pelo
pela parte emocional e depois ver que, putz, na verdade é processo, porque o BI, ele só é dedo duro. E muitas vezes a gente volta para a parte de processo, que estava diferente, né? Então é muito revisão operacional. Perfeito. Vaina, no teu próximos passos aí, dos blocos, tá? Não estou nem falando do BI como um todo. O que você tem de implementação a mais aí de informação? Bom, acho que começar a trabalhar com a pré, né, com compra, de fato, a gente já está começando a corrigir essas distorções e já está começando a gerar dados ali que dá uma direção para a gente, para onde vai seguir, né, e de fato agora a gente já está construindo até o planejamento tático do próximo ano e já está usando essas informações para atingir esse objetivo. Boa. Lucas, o que você está planejando em termos de... Então, agora é olhar de fato as principais unidades compradoras, né? Então, eu ainda estou olhando o resultado final, né? Para que eu, a partir de entender, ali são mais de 200 lojas comprando, aonde que eu vou canalizar o meu esforço, né? Será que eu vou olhar 10 grupos de lojas ou categorias associadas a essas principais lojas, para que eu coloque uma energia de ações, né, através de ferramentas de compras, de metodologias de compra, para que eu dê o esforço das minhas negociações nesses grupos, né? Eu olhar ainda esse meio-fim para eu dar voltar para o começo. Perfeito. Agora, Lucas, vamos mudar o tema ainda aqui, falando o seguinte, qual de fato foi quando a gente fala de ganho, eu acho que fica meio genérico. Eu vou falar o que todo mundo falaria, eu tenho melhor visibilidade, eu consigo um controle maior, isso a gente já sabe. Mas na prática o pessoal está usando para fazer o quê? Porque você falou, o seu time chegou e falou, eu não preciso mais headcount. Mas isso só porque eles estão olhando número e antes eles ficavam calculando número sozinho e perdia tempo. O que está na prática mesmo assim, entendeu? Eu sei que dá ganho, mas o que aconteceu que o time falou, organizou ou isso gerou uma meta? O que aconteceu na prática? Assim, na prática, a gente conseguiu garantir tudo o que a gente queria numa etapa mais simplificada, né? Então, e ainda assim, a gente deu autonomia para a ponta, que são para quem demanda disso. Então, o maior resultado disso é a gente garantir os resultados que nós projetávamos como meta, né? A gente tem os nossos indicadores de controle, consumindo menos tempo daquele time. E assim, antes a gente se esforçava muito para atividades operacionais de baixo valor agregado. O resultado agora, a gente traz um certo engajamento do time, podendo olhar para aquilo que de fato vai trazer até um engajamento para ele trabalhar numa determinada categoria e ter a consequência do resultado, seja ainda um crescimento do meu índice de contrato inserido na ferramenta e o próprio saving, né? Então, motiva a turma trabalhando em melhor resultado estratégico. Pelo que eu vou pensar, eu vou chutar, tá bom? Você me fala sim ou não, depois eu vou fazer uma pergunta para você. A lógica como está lá o dado certinho no dashboard e tem acompanhamento do número, na verdade as pessoas conseguiram, entre aspas, priorizar iniciativas ali que mexia mais o ponteiro do indicador. Deve ter sido isso, né? Isso, exato. Né? Porque na prática, se você olha lá, tá lá o dado. Eu olhei e falei, legal. O que mudou é que acho que com a meta lá e com a informação lá, o cara fez um negócio e falou, nossa, eu vou ser cobrado por esse dado que está aqui todo mundo vendo e não mexeu o ponteiro. Então o cara começa a pensar o que fazer que vai mexer o indicador que você e o teu diretor, olha, deve ser isso na prática, né? Exato, né? A gente tem esse ritual de a gente garantir que a gente concentre nesse esforço para que a gente entenda que, sim, está gerando esse resultado e trazendo mais... eu acho que foco para mexer o número. Mais foco, né? Foco para mexer o número. Isso, exatamente, né? Legal, dá para ainda aumentar esse negócio e que vai trazer outras consequências positivas. Perfeito. Pedro, diga lá. Cara, olha que perigoso que a gente está falando. Foco para mexer o número, tá? Então, assim, é muito importante prestar atenção em quais variáveis que a gente vai pegar, porque o foco para mexer o número é o que a tua equipe vai prestar atenção e é o que tu, como líder, está falando assim, é assim que eu vou te avaliar. Então, tome muito cuidado na construção do dashboard para o número que tem que mexer ser o número que te traz dinheiro, ser o número que ele traz rendimento para dentro da empresa. Ou seja, o que eu estou falando para vocês? Vou pegar uma equipe de suporte,
vou qualificar eles por número de chamados fechados. Cara, vai entrar, ele vai fechar, ele não vai nem ler. Se é por número de chamados fechados, ele vai fechar, o melhor vai ser o funcionário do mês. Então agora acrescenta qualidade, acrescenta satisfação do cliente, acrescenta número de caracteres, vai tornando isso complexo para que tu tenha, digamos, no suporte, um bom atendimento do cliente. Quais são as variáveis que compõem isso? O que eu quero dizer, muitas vezes a gente começa pelo pré-venda, mas a gente quer acabar no pós-venda, que é o resultado que a gente gostaria, só que a gente constrói um caminho e galga esse caminho trazendo dados que eles vão te entregar um número que tu quer ver naquele momento. Ele vai te entregar, às vezes, R$1.000 que tu quer de lucro líquido, porque tu colocou imposto um diferente do outro, só que no ano seguinte, na vez seguinte, no próximo vez que for fazer diferente, ele vai ter problema esse número, principalmente a tua equipe, ela vai estar guiada por um relatório que ele vai tornar as ações morosas e principalmente errôneas para dentro da empresa, fora da estratégia que tu queria fazer. Então, o que é muito importante, não procura o número, procura o processo, estruturar ele, como as pessoas vão estar inseridas dentro dele, como essas variáveis vão se inserir dentro de um sistema ou dentro de algum local para tu conseguir imaginar o dia a dia. A gente não conseguiria, por exemplo, os 80% ali, resultado de contratos, se a gente não pensasse antes no dia a dia, para os 80% aparecer lá no BI, o Pipa fez toda uma estrutura, fez todos os dados que a gente ia pegar, olhou toda a parte operacional, pensou na estrutura da Lavoro como contratos. O que a Paradigma olhou e pensou? O que eu, Paradigma, olhando a estrutura da Lavoro de contratos, da Sejan de contratos, de outros clientes nossos como contratos, como que eu posso fazer algo que atenda a todos e que eu não faça mexer o ponteiro para atingir uma meta, que qualquer um vai atingir uma meta. Não, tem que ser quem merece. Então, é muito importante a gente tomar o cuidado de quais dados vão ser utilizados, porque o colaborador ele vai mexer o ponteiro. Então, tem que tomar cuidado. No seu caso, Wagner, é a mesma lógica também ou não? É o foco de... Bom, o foco ainda está na questão de processos, então, Isso. como eu falei. E você até falou que é meio clichê já a questão da visibilidade, mas de fato tem que retomar esse clichê. Quando a gente começa a trabalhar com BI, a gente começa a trabalhar já com dados já do comprador, não está trabalhando mais o time, já começa a trabalhar comprador a comprador. A gente consegue identificar a performance de cada um, quais são as entregas de cada um, e ali a gente começa a tomar ações também para correções. Então ali tem... de fato, foi onde conseguimos perceber qual era o comprador que estava performando mais na questão, não só de questão de saving, mas questão também de operação, do quanto eles estavam... Deixa eu só te interromper, que é importante. Vamos pegar esse exemplo aqui, tá? Na prática, você olhando, você já falou, eu vou dar um feedback, só para usar uma palavra simpática aqui, né? Sem falar de demissão, etc. Mas você olhando o dado, você olhou e falou, preciso dar feedback para esse comprador aqui para ele melhorar. Você já está fazendo isso? Sim, já dá base para isso. E aí, de fato, a gente consegue... Era muito intuitiva a questão de fazer essa avaliação de performance de cada um. Perfeito. Porque muitas vezes a pessoa performa bem, mas não comunica bem. Então, ficava muito essa questão. Hoje, com a questão do BI, a gente já tem bastante dados ali para trabalhar e consegue fazer essa ação de fazer o feedback, de fato fato, já começar a trabalhar também méritos. Então, troca. Exatamente. Então, hoje, cada vez mais, a gente consegue olhar o profissional mesmo. Perfeito. Agora, a pergunta para vocês dois. Se vocês já começaram ou vão começar a questão do Analytics. Eu vou me explicar aqui. A questão do Analytics é falar o seguinte, agora que eu estou com o dado aqui, uma coisa é todo mundo trabalhar para foco para mexer o ponteiro do número. A outra coisa do dashboard é falar o seguinte, cara, deixa eu fazer uns filtros e análise olhando os dados para, por exemplo, eu comprar melhor essa categoria, dado que eu estou vendo quanto que eu tenho de spend aqui. Vocês já estão fazendo Analytics com o uso do BI, de filtros dashboard, ou vão começar? Lucas? Uma vez assim, a gente garantindo, né, essa eficácia dos dados, é o passo, né? A gente já segue por categoria. Categoria a gente vê gráfico onde tem uma oportunidade gigante que a gente não sabia. Às vezes a gente dependia de planilha,
né? De, puxa, mas não tá legal, tá bom. Agora o Dash ele traz a informação muito transparente, estampada na tua cara, literalmente. Isso. Essa categoria tem oportunidade, né? O que vocês falaram há pouco. Puxa, aqui por que que eu tô performando mais ou menos? E quais são os critérios de performance, de fato? Será que é onde eu tenho mais contrato emitido, mais catálogo emitido, mais pedidos emitidos? Não necessariamente quem eu vejo lá que está com um monte de pedido emitido está performando melhor, como Pedro trouxe aqui, o cara vai lá e, cara, a meta é criar pedido, vou clicar em salvar pedido e vou ser o funcionário do mês. Né? Mas já, a ferramenta já traz aonde a gente pode atuar, desde categorias, e quando a gente tem até uma certa deficiência na estruturação dessas categorias, né, que é o cadastro desse grupo de mercadorias, a gente olha o fornecedor. Né? O fornecedor eu não erro, né? Vai estar lá o quanto eu gastei com esse fornecedor e falou, caramba, estou gastando tanto assim com esse cara, qual é a oportunidade que eu entender a categoria que ele está para eu fazer uma concorrência diferenciada? Perfeito, vamos pegar esse ponto. Então você está dando alguns exemplos já do que eu estou chamando aqui de analytics. A pergunta é em que nível que está? Está no seu nível, Lucas? Ou está em coordenador, está em gerente de categoria? Eu gosto dessa pergunta pelo seguinte, porque às vezes a gente tem ilusão e fala, beleza, todos os meus compradores já vão fazer uma análise sofisticada e infelizmente os compradores mais júniores não têm competência ainda para fazer isso. Por isso que eu estou perguntando, esses insights de análise, está vindo da onde mais ou menos? Já está no nível de time, né? E é o que eu mais quero. Eu quero que o meu time olhe isso. Né? Eu quero prover que a ferramenta funcione. Agora eu quero o time trabalhando. Né? Nós estamos... nós começamos... O ano do agro começou praticamente agora, alguns meses atrás, que é o nosso ano safra, começa em julho, e ali entre setembro e outubro a gente começa a arregaçar as mangas. Né? Então, o meu time já trouxe e falou, Lucas, então vamos entender com os gerentes dessas contas de despesas aonde a gente pode atuar. Né? Olhamos por categoria de compras, vamos tomar uma estratégia nisso. Olhamos por fornecedor, quem que é o dono desses fornecedores? Poxa, é o marketing, é o crédito, é o TI, e a gente consegue muito sinergia com as áreas para, de fato... Então, na prática, você já conseguiu descer no nível do time já. Isso, e assim, é o que eu mais gosto. Né? Para mim, isso tem que estar no nível do time, tem que estar num todo para que todos tenham esse engajamento de tratar o dado como ele é. Perfeito. Wagner, para você? Bom, esse ano ainda a gente não vai conseguir ainda trabalhar com as estratégias, já com os dados de BI, porque ainda a gente está populando a plataforma, né? Então, a gente trouxe toda a parte de compras, já está dentro da ferramenta, e a gente está entrando agora com o módulo de contratos, que também vai trazer o grande spend. Então, ainda a gente vai trabalhar esse dado hoje externamente, mas a ideia é que o ano que vem a gente já consiga montar em cima do BI. Beleza. Vocês tiveram... Vamos pegar uma pergunta também clássica, tá? Resistência do time. Eu nem vou falar da implementação, mas sim do uso na prática. Quanto tempo demorou para vamos pensar que o time de vocês é 100% no cenário de 100%. Quanto vocês acham que já estão com adesão hoje e quanto tempo demorou? Hoje 50% do time já usa bem, ou 30%, ou 40%. Chuta aí uma estatística, Lucas, para nós. Eu vou dividir em dois times. Né? Tá bom. A gente tem o time de compras, que acho que não é uma questão nem de resistência, é uma questão de hábito. Né? Isso, uma boa palavra. Porque tem a resistência, mas o hábito também é pior que a resistência. Isso, você tem a resistência com o cara que não quer olhar, isso aqui não serve para nada, isso aqui, isso aqui é só para inglês ver, e não é bem assim, né? Mas acho que a questão principal nossa é hábito, né? E que a gente vem subindo degrau por degrau e está funcionando bem. Mas eu acho que o principal pilar do time são as áreas. Né? A gente disponibiliza o dado para as áreas. Né? A gente trabalha numa outra vertente, né? Então eu trabalho com BI dentro de compras e frotas. A gente, em uma dessas vertentes, as pessoas têm preguiça de olhar o BI. Né? Com certeza. E o meu especialista, às vezes ele fala assim, pô, Lucas, essa semana só fulano, ciclano e beltrano que acessaram o BI. Eu falei, cara... Você tem a log. Eu falo, cara, como que você vê isso? Ele, porque eu vejo, olha só, veja bem, né? E ele já mostra toda a ação. Eu falei, caramba, cara, vamos explorar esse negócio. Né? E qual que é a forma de explorar isso? Cara, se eles não estão entrando, eu tenho duas formas de fazer. Insistir para que eles acessem. Eu falei, eu já sei. Compartilha você. Fala assim, cara, monta um e-mail legal e compartilha esse dado e manda. Eu falei, Lucas, mas para todos os diretores? Eu falei, manda lá.
Quando você está falando de diretores, vamos pegar de outras áreas, tipo financeira, comercial, diretores de marketing, áreas. Né? Manda para o diretor de marketing, diretor financeiro, diretor de negócio, expõe. E a exposição gera resultado. Né? A partir do momento que você garante ali a confiabilidade dos números, a gente tem um gráfico assim, de quanto menor, melhor, que, cara, em 6 meses a gente mudou de 60% de redução. Né? Numa variável que a gente controla, caiu 60% por exposição. Por exposição. Né? A gente, obviamente, teve uma ação na prática de trabalhar naquele dado, mas a exposição trouxe um resultado tão grande quanto a gente pôr a mão na massa. Perfeito. Para você, Wagner, qual você acha que é o percentual? Também teve uma questão de clientes internos, stakeholders? Bom, falando ainda sobre o time, a adesão ainda é baixa, então fica mais num nível mais estratégico. Os especialistas de compra, sim, consultam mais essa questão de BI. E os compradores, conforme a gente vai provocando. Então, para esse ano eu coloquei uma meta lá para cada um pilotar lá um projeto, fazer um contrato para mudar, de sair do transacional e passar mais para o estratégico, né? Tem o vício ainda desse transacional. Aí quando a gente faz essa provocação, eles acabam entrando, mas de fato a aderência ainda é baixa no nível operacional. Perfeito. Você já pensou em colocar alguma, ou se é que já não tem, alguma rotina? Eu vou exemplificar, tá? Por exemplo, para a área comercial, para quem não manja área comercial, né, que vende para vocês aí, cara, qual é o clássico? O vendedor tem preguiça de preencher o CRM, que é o dado que vai estar no dashboard da meta comercial do cara. Né? Para isso funcionar historicamente numa área comercial, a sacada tem uma reunião chamada pipeline, que cada empresa varia, ou é de sexta ou de segunda, tipicamente, tá bom? Ou é de sexta ou de segunda. Você faz sexta-feira, 10 da manhã, cara, reunião de pipeline, né? Vai todo vendedor e tal. O dado não está no CRM, então tá fora. E aí você vai pegando cultura, porque você mostra o dashboard em cima da venda, em cima do BI e na frente todo mundo com o mesmo dado. Aí, com o tempo, o time fala, é melhor eu fazer. Mas, no fundo, teve que ter uma gestão de rotina de fazer, porque se você tirar a reunião de pipeline da área comercial, a cultura do uso do dashboard, assim, em 2 meses ninguém usa mais. É impressionante o negócio. Pedro, diga lá e depois faça a pergunta para eles se eles criaram alguma rotina em cima disso. Tá, e a visualização no processo, que eu acho que já vou até dar um gancho na questão da criação da rotina, eu acho que é muito importante ajudar o colaborador aonde que ele tem que se enxergar naquele dado, onde que ele quer chegar, qual que é o dado que o júnior entrega, qual que é o dado que o pleno entrega, qual que é o dado que o sênior entrega, qual que é a diferença entre cada um, quais são as atividades que cada um está fazendo, que está refletindo ali no dashboard, para vir aquele motivo do, mas por que fulano ganhou um aumento e eu não ganhei? Não, porque o resultado dele é 30% melhor do que o teu, e com dados fidedignos, com tudo certinho. Então, é importante ter essa rotina mostrando que o colaborador vai ter aquilo na rotina dele, que ele pode usar aquilo como ferramenta para balizar se ele está bem ou não no trabalho dele. Até como uma ferramenta emocional mesmo, para ele entender o que ele está fazendo. Né? E, parafraseando o Alex aqui, vocês criaram alguma rotina para colocar isso dentro da empresa? A rotina, eu particularmente não criei uma rotina, até porque eu não sou muito fã de rotina. O que eu gosto de fazer, né? Eu gosto de dar o poder para a equipe fazer, né? É claro que é importante o acompanhamento, né? Então, hoje até a caminho do aeroporto aqui para o evento, estava conversando com a minha colega e ela falou, Lucas, a gente tem que criar essa rotina de entrar lá no dado e cada um, os compradores, eles têm que ter teu discernimento de entender o que está dentro ou fora da ferramenta, o que está fora ou dentro de contrato, o que está explorando a categoria ou não está. Eu falei, é isso, né? Só que agora a gente aqui, né, dentro dessa liderança, desses resultados, a rotina é importante. Né? E fazer como eu não estou falando que eu estou certo ou estou errado, né? Mas não tendo uma rotina de todo mundo ver que aquilo está sendo visto, talvez, né, principalmente no começo, isso pode ser perigoso. Eu acho que sim, tem a oportunidade de ter uma rotina e até criar, né, como eu falei há pouco, o engajamento daqueles números. Aí, pessoal, ontem estava 10, hoje está 20. Estamos acompanhando, estamos aqui. Porque se eu deixo na mão de todos e garantir que aquilo no final do mês, se eu entrar, vai estar bonito, eu corro um risco. Né? Isso vai muito da maturidade da equipe. Mas, de fato, a rotina é mega importante. A gente tem que consolidar isso para que seja um fator de engajamento para a galera. Perfeito. Wagner? Bom, você até gerou um insight aqui nessa questão de criar, né, uma rotina e fazer essa aproximação com o time de fato.
Não tem estabelecido ainda. Na verdade, hoje a questão dos dados está sendo trabalhada mais pelas lideranças da área e acaba sendo uma informação que vai em top-down, então, para o time. Eles vão trabalhando em cima dos dados que já é fornecido pela liderança. Então, eles buscarem ativamente são poucos. Então, a gente precisa, de fato, mostrar a vantagem que vai ter, né? Então, é importante ter essa rotina. Eu vou falar por mim aqui, tá, pessoal? Eu sou muito defensor de colocar a rotina em termos de reunião de visibilidade, em termos de dados e indicadores. Muito fã. Porque dá para fazer dos dois jeitos, mas você acelera muito uma questão de adesão. Então, você fazer um ritual, né, de pegar toda sexta-feira, você vai colocar, e não é para ser chato só para passar, na verdade vou exemplificar bem de maneira simplificada a reunião. Você chega lá e fala, pessoal, beleza, apresenta lá o João, você que é da categoria tal, apresenta quanto está o save na categoria e quantos contratos você tem. Ele vai lá e lê o número que está no dashboard. Aí você fala, legal, que iniciativas que você tem para próximos 15 dias, para a próxima semana? Aí ele vai ter que pensar, o fato de fazer a reunião e a cobrança, ele vai ter que pensar a iniciativa. Você pode nem controlar a iniciativa, mas como toda semana você pinga e você fala, legal, aí volta o João na semana que vem e fala, aquela iniciativa, foi? O que você vai fazer para a próxima semana? Faz de novo, você vai, vamos lá, mexeu aqui. Você dá uma liberdade, entendeu? Mas o checkpoint de fazer o negócio, você começa a pegar um número, o pessoal começa a descobrir erro, às vezes, no dado, por causa da rotina, e começa a entender que tem que ter iniciativa para mexer o ponteiro, né? E a pessoa começa a assimilar que aquilo tem que ir. Então, eu fico a dica, tá, pessoal? Eu tive ótimos resultados quando coloquei reuniões de rituais de rotina em cima do dashboard para fazer a transformação. Porque é o que você falou, para virar hábito, demora um pouco. Porque senão o cara ele fica no status quo que ele está hoje. Diga, Pedro, você comenta. Um ponto importante da gente passar, não precisa virar o tema, a gente pode voltar para o anterior, mas é muito importante que a gente tenha muita atenção em qual que é o número de dados que a gente vai estar controlando. Porque se controlar muito o KPI nessas reuniões de alinhamento com o teu time, nas coisas que é realmente o objetivo da empresa, esses indicadores eles têm que estar ligados diretamente, né, com o que a gente estava falando antes, com os objetivos, mas que eles não podem ser colocados de forma exacerbada, que senão vai todo mundo se perder no meio do processo. A gente tem que sempre utilizar indicadores clínicos. Vou colocar assim, o médico ele gostaria de saber o que está rolando com o rim do paciente a qualquer momento, mas ele só usa os indicadores clínicozinhos dele ali em volta para o paciente não morrer. Ele não morre com aqueles indicadores ali e vai avisar quando ele está morrendo e quando ele está bem. Coisas específicas são vistas em equipamentos específicos. O que eu quero dizer com isso? Trabalhar muito bem as abas, trabalhar muito bem os dados para conseguir, muitas vezes a equipe da Lavoro, da CGAN trazem alguma coisa para a gente, eu queria ver o aditivo do contrato, quero ver todas as movimentações aqui como tem no contrato, tal. A gente, não tinha pensado nisso. Legal, tá, vamos colocar onde? No principal, vamos colocar no de contratos. Não, isso aqui é específico. De saving, a gente olhava só saving. Tá, mas o que está em volta do saving? Tudo, tá, mas tudo não tem como. Tá, então, quais são as principais variáveis que vão colocar em cima do saving que a gente vai avaliar? Fornecedor, comprador, solicitante, categoria, tempo de pagamento, forma de pagamento, principalmente também a parte de câmbio, se teve ou não teve, agora com toda essa flutuação que aconteceu no momento. Então, assim, são dados que a gente juntou tudo em um indicador só, que antes a gente olhava para todos de forma separada e que com o mesmo princípio do tipo, não vamos trazer muita coisa. A gente estava pecando no minimalismo, depois pecou no excesso e chegou no meio termo. Então, é muito importante entender quais que são, como são e quais que vão ser utilizados para não ficar só mexendo no ponteiro, né? Perfeito. Perfeito. O que a gente fala muito em curso nosso, pessoal, a gente tem um conceito chamado driver e outcome, né? O que é driver e outcome? Outcome é o número final. Então, vamos dar o exemplo. Saving é um outcome, é resultado final. E aí a gente tem o driver, que são indicadores do processo para chegar lá. Então, vou dar um exemplo. Para chegar no saving, eu vou inventar uma lógica aqui. A gente tem que fazer pelo menos 10 bids por semana. Na verdade, não adianta nada só fazer 10 bids por semana, porque você pode não conseguir save nenhum. Mas o fato é, se você tiver 1 bid, a probabilidade de você ter save é muito baixa. Então, isso é um driver. Você fala, galera, vamos ter uma meta de no mínimo 10 bids por semana. Fizemos o bid, legal. Qual deles está refletindo no save? Save é o outcome. Então, tem que ter uma combinação de driver, né, e outcome, que está em cima aqui. E a gente, é engraçado que a gente está no dia, a gente confunde, né?
A gente vai medir processo, por exemplo, processo tende a ser o quê? Driver, um monte de indicador e driver. Mas a gente tem que ter um outcome do processo que você mede em um dado momento aqui, né? Então é bem importante a gente fazer ter essa sacada da divisão. E uma coisa, quando vocês começaram a olhar, deu uma curiosidade minha que eu acho que vai para todos. Quando vocês começaram a olhar o BI para corrigir mesmo, que a gente teve todo o período ali de correção, que é normal, tem que ter, vocês olhavam mais para números absolutos, eu digo no sentido de numéricos, assim, número de pedidos, número de cotações, vocês olhavam, por exemplo, eu quero saber onde que eu estou gastando mais para eu corrigir mais rápido aqui onde eu gasto mais, ou onde eu gasto mais hora da minha equipe, qual que era o principal foco? Bom, eu comecei com a variável contratos, né? Então, eu trabalhei esse outcome que o Alex trouxe como uma consequência, né? Para mim era nítido que se eu fizesse aquilo bem feito, eu teria uma ótima consequência de saving financeiro e saving operacional, né? Então, eu comecei entender qual era essa minha volumetria que eu precisava dedicar esforço para eu reduzir esses indicadores, né, onde eu queria chegar. Então, basicamente foi isso que a tela inicial do BI me trouxe para me dar segurança que eu estaria atacando no lugar certo, onde eu identifiquei uma prioridade imediata. Vai, né, para você? Bom, fui olhar os grandes números, né, inicialmente, ver onde a gente tem a oportunidade, onde tinha ali, de fato, mapear nossos principais fornecedores, onde a gente tinha a oportunidade de começar a formalizar acordos comerciais. Então, esse foi onde a gente começou a trabalhar nesse momento, que começou a equalizar os dados e ter um pouco mais refinado o dado, a gente começou a trabalhar dessa maneira. E aí é um ponto que a gente começou a trabalhar. Então, sempre quando for... Estão me ouvindo ou o meu fone? Sim, tá, não. Né? Tá, show. Então, o fone. Então, quando a gente foi ter os pilares que a gente estava falando antes, né, para recapitular, então, cumpriram todos os 4 pilares, só que além de fazer isso para acelerar rotina, né, o que a gente falou, que é muito importante aqui, parte também da gente conseguir ter um foco, né, ter um processo foco para começar, ter ele como big number, para ter como um drive para chegar no final, onde a gente quer, e... Não sei, mais algum... Dados, Isso. é o projeto de tratamento e saneamento de dados, e não é só o saneamento, é dados, trabalhar e achar origem, né? Muito importante. Dados, saneamento mais origem, a questão de começar por foco, não começar com todos ao mesmo tempo, a questão da rotina e a questão de entender de driver outcome. Basicamente, o que a gente fechou até aqui é essa aí, tá? E aí depois você expandindo para a equipe, expandindo resiliência, expandindo para a galera. Para fechar, no último que a gente tem aqui, pessoal... há uma tendência muito forte que vai ser falado absurdamente no evento inteiro. Vocês vão ouvir IA o tempo todo, não tem como não ouvir de IA. E tem uma tendência muito forte ao uso de IA dentro dos dashboards. Eu vou explicar para vocês isso. Ao invés, por exemplo, do Analytics depender de um gestor sênior da área de compras, dele olhar o gráfico, olhar lá o contrato, nesse aqui não está, na categoria tem spend, quanto que esse fornecedor está, isso é uma coisa que poucas pessoas têm já uma competência inscrita. O que está acontecendo de tendência? É que a IA, olhando esses dashboards, esse BI, a IA vai passar a recomendar as ações. Então, vou dar um exemplo seu. Ele vai falar, olha, na categoria tal, tem uma concentração em 2 fornecedores muito grande. Vale a pena você falar com esses fornecedores, porque aqui pode ter saving. E a IA vai dar dentro do dashboard, visualmente, vai ter um quadrinho de texto ali, ou ela vai dar uma recomendação, recomendo renegociar com os fornecedores da categoria tal. Isso é o futuro próximo, tá, pessoal? Já tem bastante coisa saindo assim, e irá para um dashboard que vai dar recomendações. Vocês hoje nem estão perto disso, mas vocês pensam quando colocar um negócio desse no roadmap? Eu acho que a gente primeiro tem que garantir o feijãozinho com arroz. Total, né? total. A gente garantindo... Mas é por sonho agora. Pensando no seu sonho, por exemplo. Isso, tirando o feijão com arroz e olhando o sonho, é o que acho que você palestrou há pouco, né? É o inovar sempre. Isso. Né? Então, eu acho que isso, se a partir do momento que a gente vê essa tecnologia disponível, a gente vai querer já como fazer, né? Claro, garantir que o dado vai ser tratado, mas a gente quer fazer isso para amanhã,
Né? Pensa só, ao invés de eu gastar energia, o gestor, por maior ou não a maturidade dele, para olhar onde que é o negócio, já trazer essa recomendação, pô, fica fácil para todo mundo. Fica fácil para mim, para o meu vice-presidente e para a minha equipe. Pensa só que dinâmica mais rápida. Mas né? isso aí tá fácil, Lucas. Sabe por quê? Basta você e o Wagner pressionar o Pedro para ele fazer isso lá. Entendeu? Hein, Pedro? Se você fizer isso lá, eles vão usar, cara. Ó, não temos assim. data oficial, mas 2025 vamos ter essa análise através de inteligência artificial ali no Power BI para estar fazendo junto com as empresas, já dá tá? para pôr no roadmap com você. E eu já tenho falado para pode ele, fazer hein? Eu um falo roadmap. assim, Pedro, e a inteligência artificial? Ele falou, cara, eu estou me preocupando em função da LGPD para a gente fazer algo bem feito. Espera que vai vir. Espera que vai vir. Estamos esperando. Boa, Wagner, para fechar? Assim, boa notícia, é fantástico, porque assim, a gente está estruturando uma torre de controle lá e quando tiver pelo IA, de fato, já consigo otimizar muito essa operação. Então, fiquei feliz aí com a notícia. Mas pressiona, porque o fornecedor a gente tem que pressionar, entendeu? Vai soltar o negócio, vai soltar bonitinho. Wagner, muito obrigado pelo bate-papo, parabéns pelo case, pelo projeto de implementação. Parece simples, mas é muito complexo, legal o resultado que vocês tiveram. Lucas, também muito obrigado. Valeu, Benji. E Pedrão, muito obrigado pelo bate-papo, parabéns pelas implementações, parabéns por ter implantado o Power BI e que traga as novidades para 2025 aí. É isso aí, eu agradeço muito vocês, principalmente ao Pipe e ao Wagner aí por topar esse desafio aí com a gente. Muito obrigado e vamos pressioná-lo. É isso aí, abraço pessoal, Valeu, muito gente, obrigado, obrigado. hein, muito obrigado. Valeu.